Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês devem estar estranhando essa tela com revisão para a prova diagnóstica. Pois bem, o que acontece? Para a gente não ter muito acúmulo de matéria numa avaliação, eu decidi em pegar dois assuntos que nós já vimos nas semanas anteriores e fazer uma revisão associada aos exercícios da sessão hora do estudo que vocês me entregaram. Então, todos aqueles exercícios da parte de acústica que me forem entregues, tanto para características do som, quanto para fenômenos acústicos, eu vou resolvê-los na forma de uma revisãozinha aqui. São 10 exercícios, eu dividi em duas partes. A primeira parte é associada à característica do som e a segunda parte é associada aos fenômenos acústicos. O que vai acontecer? Essa aula que será agendada na plataforma do Positivo, eu vou agendá-la disponibilizando o vídeo, o slide, e depois vai ter uma realização de uma tarefa, que são 5 exercícios que eu me baseei nessa revisão para a gente poder fazer a nossa prova diagnóstica. Então vamos lá. Na parte 1 aqui da revisão, nós vamos resolver os exercícios de características do som da sessão hora do estudo, que são os exercícios de 1 a 4 na página 62 do volume 9. Beleza, gente? Então vamos lá. Primeiro exercício. Sendo a intensidade sonora mínima audível, que é o limiar da audição, de 10 a menos 12 watt por metro quadrado, qual o nível sonoro em decibéis de um som cuja intensidade é 10 a menos 8 watt por metro quadrado? O que acontece, pessoal? A intensidade, o nível sonoro, ele é o logaritmo da intensidade sonora pela intensidade mínima audível. Essa intensidade sonora, no nosso caso, está relacionada a essa intensidade de 10 a menos 8. A intensidade sonora mínima, 10 a menos 12. Ou seja, para eu poder resolver esse logaritmo de base 10, a primeira coisa que eu tenho que resolver aqui é essa divisão de potência de mesma base. Conserva a base 10, subtrai o expoente. Por que ficou 4? Porque é menos 8 menos 12. Dá 10 à quarta. Bom, o que vai acontecer aqui? É o logaritmo de 10 à quarta na base 10. Então, esse expoente no meu logaritmo, no meu logaritmando, ele passa multiplicando o logaritmo. Então, na verdade, eu tenho o quê? 4 vezes o logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de logaritmando e base iguais, o resultado é sempre igual a 1. Então, o nível sonoro em Bel para essa intensidade de 10 a menos 8 é 4 Bel. Mas ele não quer o resultado em Bel, ele quer o resultado em decibel. Então, para eu ter o resultado em decibel, basta multiplicar esse 4 por 10. Então, o resultado desse nível sonoro de uma intensidade de 10 a menos 8 watt por metro quadrado é de 40 decibéis. Tranquilo, gente? Bem fácil. Eu posso sair com o resultado direto também. Se eu quisesse sair com o resultado em decibel direto, bastaria eu multiplicar o logaritmo de I sobre 0 por 10 aqui na frente. O resultado sai direitinho também. Tá? Não tem problema. Na maioria das vezes eles já formulam o nível sonoro
em decibel, ou seja, eles já formulam essa equação multiplicando esse logaritmo por 10. Tá? Exercício 2. Ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, 1 e 2, têm suas amplitudes representadas em função do tempo pelos gráficos abaixo. Esses quadriculados estão na mesma escala, tá? Tanto na vertical como na horizontal. Então o legal aqui é o seguinte, essas ondas têm a mesma amplitude. Beleza? Elas possuem o mesmo comprimento de onda e o mesmo período. Então, se elas têm mesma amplitude, mesmo comprimento de onda e mesmo período, elas têm a mesma frequência. Mas as formas de onda são diferentes. Então, neste caso, como eu estou emitindo ondas com o mesmo comprimento e a mesma frequência, porém com formas diferentes, a característica do som produzido aqui é o timbre. Tá? Então observem, a propriedade que permite distinguir o som dos dois instrumentos é o comprimento de onda? Não, elas possuem o mesmo. Amplitude? Não, também, elas têm a mesma amplitude. Na vertical, elas têm a mesma altura. O timbre? Sim, eu vou justificar. Velocidade de propagação? Não. Frequência? Não. Elas têm a mesma velocidade de propagação, a mesma frequência. Porque a velocidade de propagação, porque elas estão sendo propagadas no ar. Então, observem o seguinte. A resposta é a letra C, é o timbre. Por quê? Pelos gráficos, é possível notar que as ondas têm o mesmo período e amplitude. Certamente, então, elas têm a mesma frequência. Matematicamente, essa frequência é o inverso do período. Como se propagam no mesmo meio, que é o ar, apresentam a mesma velocidade. Consequentemente, terão o mesmo comprimento de onda, que a gente tira lá na equação fundamental da ondulatória, né? A velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O que se pode notar é que essas ondas apresentam diferentes formatos. Isso caracteriza uma diferença de timbre. Então, ondas que possuem mesma amplitude, que está relacionada ao volume, mesma frequência, e se propagam no mesmo meio com a mesma velocidade, quando possuem formas de ondas distintas, essa forma de onda distinta caracteriza o timbre. Tudo bem? Então a resposta é a letra C. Terceiro exercício também relacionado a características do som. Analise as afirmações a seguir. Dois instrumentos musicais diferentes são acionados e emitem uma mesma nota musical. Dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém com volumes, no caso intensidades diferentes. Um mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. Assinale a principal característica que difere cada um dos dois sons emitidos nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. Bom, primeiro, dois instrumentos musicais diferentes acionados e emitem são acionados e emitem uma mesma nota musical. Se eles emitem uma mesma nota musical, essa nota que eles estão emitindo está relacionada a eles possuírem a mesma frequência. Só que são instrumentos diferentes. Instrumentos diferentes produzindo a mesma nota, a gente consegue diferenciá-los através do timbre.
Então, ó, a característica que permite distinguir os dois sons, nesse caso, emitido por esses dois instrumentos diferentes, é o timbre. Ótimo. O 2. Dois instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, ou seja, eles estão produzindo a mesma frequência, porém com volumes que representam a intensidade diferentes. Bom, como é que eu vou distinguir o volume aí? Qual que é a característica aí que vai diferenciar esses dois instrumentos? No volume, a característica é a amplitude. Então, a maior amplitude vai caracterizar a maior intensidade desse volume. Tá? Então, a 2, a característica que permite distinguir os dois sons é a amplitude. E a 3, o mesmo instrumento é utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. Então, se eu mudei a nota musical, eu estou mudando o quê? A frequência do som. Então, a característica aí é a frequência. Então, pela ordem que nós temos, 1 timbre, 2 amplitude, 3 frequência. Vamos ver qual que é a opção aqui para a gente. Timbre, amplitude e frequência, a resposta é a letra C, na ordem das afirmações 1, 2 e 3. A resposta é a letra C. Quarto exercício dessa nossa primeira parte. Quando uma pessoa fala, o que de fato ouvimos é o som resultante da superposição de vários sons de frequências diferentes. Porém, a frequência do som percebido é igual ao do som de menor frequência emitido. Em 1984, uma pesquisa realizada com uma população de 90 pessoas na cidade de São Paulo apresentou os seguintes valores para as frequências mais baixas da voz falada: 100 Hz para homens, 200 Hz para mulheres e 240 Hz para crianças. Então, quanto menor a frequência, mais baixo é o som, mais grave é o mesmo. Tá? Bom, segundo a teoria ondulatória, isso daí ele está afirmando, tá, pessoal? A intensidade de uma onda mecânica se propagando no meio elástico é diretamente proporcional ao quadrado de sua frequência para uma mesma amplitude, ou seja, duas pessoas falando no mesmo volume, vamos colocar assim, tá? Com frequências distintas, essa intensidade ela é sempre diretamente proporcional ao quadrado dessa frequência. Então, o que ele diz? Portanto, a razão entre IF e IM, entre a intensidade da voz feminina e a intensidade da voz masculina, é de quanto? Bom, vamos entender uma coisa. Se essa intensidade é diretamente proporcional ao quadrado da frequência, essa intensidade ela é igual a uma constante qualquer vezes essa frequência ao quadrado. Não importa para a gente o valor dessa constante. Por quê? Porque eu não estou distinguindo o meio aqui. Não sei se é o ar, se é a água. Tá? Então nós vamos deixar essa constante na forma de K e ela não vai influenciar em nada no nosso cálculo, porque nós vamos cancelar. A mesma constante de proporcionalidade que eu tenho para a voz feminina, eu tenho para a voz masculina. Então o que nós temos que relacionar? Essa intensidade sendo diretamente proporcional ao quadrado da frequência. Olha lá, ó. Seja I a intensidade de uma onda sonora e F a frequência. Segundo o enunciado, pode-se escrever o seguinte, que essa intensidade I é K vezes a frequência ao quadrado, sendo K uma constante de proporcionalidade que vai depender do meio. Como esse som emitido pela voz masculina e feminina está propagando no mesmo meio, a constante K é a mesma para os dois. Tá? Então, ó,
Qual vai ser a intensidade da voz feminina? K vezes a frequência da voz feminina. Então é K vezes 200 ao quadrado. Não precisa resolver não, tá? Nós vamos dividir. Frequência da voz masculina. A intensidade da voz masculina. K vezes a frequência da voz masculina. Então é K vezes 100 ao quadrado. O que ele quer? Ele quer a razão entre a intensidade da voz feminina pela intensidade da voz masculina. Então é só dividir esse produto aqui por esse. Beleza? Então vai ficar K vezes 200 ao quadrado dividido por K vezes 100 ao quadrado. Então é K vezes 40.000 dividido por K vezes 10.000. Então a razão entre a intensidade da voz feminina e da voz masculina é 4. Ou seja, a intensidade da voz feminina ela é 4 vezes maior que a intensidade da voz masculina. Porque a frequência é o dobro. A frequência é o dobro, varia pelo quadrado da frequência, a intensidade dá 4. Fechou. Beleza, gente? Bom, com isso, eu encerrei essa nossa primeira parte. Daqui a pouco eu volto com a parte 2, que nós iremos tratar os fenômenos acústicos. Beleza? Já que eu volto.